estou aqui praticamente de frente para o... Não, eu estou de frente para o Monte Subásia, né? Eu espero que... eu vou ajeitar um pouquinho aqui, porque eu acho que não está totalmente... Acho que o Monte Subásia agora está diante de vocês. Mais ou menos, ó. Eu estou aqui trabalhando, né? Estou fazendo uns atendimentos e as coisas aqui têm sido bem interessantes. Está frio a beça, para variar, né? Está um vento que não dá para ver ele aqui assim, mas eu vou virar a câmera para lá e vocês vão poder ver a ventania que está aqui. Vou fazer isso agora. Bom, agora eu posso voltar ao lugar que eu tinha. Deixa eu ver. Voltei. Bom, vamos lá. Eu estou atendendo também, né? E eu dei uma parada para fazer essa gravação. Daí vou fazê-la, né? Vou relatar o dia 2 de novembro de 1980. A projeção astral foi interessante, né? Voltei e agora vou continuar a falar o que eu tinha pretendido falar. No dia 2 de novembro de 1980. Bom, a minha projeção astral, ela foi uma coisa meio diferente, porque eu saí da minha casa, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu jantei, depois de jantar eu tomei um banho, depois eu fui me deitar, né? Eu de frente assim para a cama, eu fiquei do lado esquerdo, né? E levei mais ou menos uns 30 segundos, né? Eu calculo sempre o tempo que eu levo para sair, porque para mim é importante essa coisa de sair. Porque teve vezes que eu saí muito mais rápido. Eu já estava deitando e já estava saindo, né? E eu, naturalmente, eu estudo tudo o que acontece comigo para poder entender melhor a minha própria vida, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: eu saí com 30 segundos, atravessei o telhado da casa, né? Quando eu passei mais ou menos uns 3 metros do telhado, mais ou menos isso, eu subi, né? Subi aquilo que eu sempre subo, né? E de lá de cima, desse ponto que eu estava, eu conseguia olhar a cidade, né? E para mim isso era importante, né? Aí eu me desloquei, né? Por cima das casas que eu estava, eu fui seguindo a rua que ficava à frente da casa. Essa casa que eu morava, ela saía em 2 ruas. Tinha a rua da frente e a rua de trás, né? Mas eu saí exatamente na rua da frente e fui seguindo essa rua. Essa rua era uma rua, ela era de terra, ela não tinha cimento, não tinha pedra, não tinha nada, né?
E eu fui seguindo por ela, fui até o fim da rua. Quando eu cheguei no fim da rua, existia naquela época, eu digo naquela época, né, porque naturalmente, realmente, eu achava que o cara que tinha a coisa de carros, né, era um lugar que eles cuidavam de carros. Mas eu sabia que ele não ia ficar lá. E aí eu fui até lá, né, atravessei, fui até lá, fiquei olhando aquele lugar, né, e depois eu olhei um pouco, né, para ver como é que estava funcionando aquilo. Depois eu me retirei de lá e segui rumo ao Parque 10. O Parque 10 era um local que tinha água, né, tinha um rio lá dentro. Era interessante, né? Essa época era interessante, né? E fiquei sobrevoando esse rio, né? Era um rio que as bordas eram de terra mesmo, não era uma coisa cimentada, né, como sabe, uma coisa diferente. Não, ela era de terra e eu fiquei flutuando sobre aquele rio, né, e fui e voltei, né, sobre ele. Isso no espaço do Parque 10. Né. Depois disso, eu saí de lá e fui até a altura que eu tinha saído quando eu estava na minha casa, né? Fui na mesma altura que eu estava quando eu saí de lá. E fiquei lá. Fiquei olhando o ambiente para ver se eu avistava alguma coisa diferente. Na verdade, nesse horário que eu saí, eu vi algumas pessoas, na verdade não eram muitas, eram 3, flutuando inconscientes fora do corpo. E eu achei aquilo interessante porque eu falei, caramba, eu nunca dou atenção para essas coisas, né? Eu pensei que talvez se eu fosse até uma delas e tentasse jogar um pouco de energia nela, né, ou tentasse falar com ela, ela se lembrasse disso no outro dia. Essa pessoa era uma pessoa conhecida minha, essa que eu estou falando, né? Então eu me dirigi até ela, fiquei na frente dela, mas ela não me via mesmo, né? Ela estava sambando, né, e captando energia, mas não tinha noção nenhuma do que ela estava fazendo, né? Aí eu comecei a exteriorizar energia para ela, né, e ver se ela se recuperava. O que acontece é que quando eu comecei a exteriorizar energia, ela começou a tomar vida novamente, né, e como se ela estivesse enxergando as coisas que estavam ali. Né. Mas eu sabia que ela não me via, porque eu não via no reflexo da aura dela a minha presença. E aí eu falei, caramba, isso é muito engraçado, né? Porque como é que pode? Você faz um evento, esse evento você quer que dê certo, mas ele não está funcionando direito. Mas eu falei, mas eu vou fazer o seguinte, amanhã eu falo com ela e pergunto para ela se ela lembra de alguma coisa, né? Aí pode ser que ela até lembre, né? Mas eu tinha certeza que ela não lembraria de mim. Daí eu fiz mais algumas coisas, né, ali na região, voltei para o meu corpo, desci, fui no ponto que eu sempre fico, depois eu desci, entrei no meu corpo, anotei, né, e aí tudo bem, aí terminou minha projeção astral, terminou a história, mas no outro dia eu tinha que conversar com ela, né.
E eu fui conversar com essa pessoa. Liguei para ela e tal, né? E perguntei para ela se ela tinha tido algum sonho, alguma coisa que ela lembrava, né? E que poderia denotar que ela teria visto coisas que eu via, por exemplo. Né? Aí ela falou, sabe que eu tenho uma impressão de que você está me ligando agora, eu tenho a impressão que eu te vi. Quando ela me falou aquilo, como eu não tinha visto o meu próprio reflexo na hora dela, né, eu falei, caramba. E eu perguntei para ela, falei, e onde é que você estava? Ela pegou e falou, olha, eu acho que eu estava no meio da floresta. Eu falei, ixi Maria, né? Porque como é que ela pode lembrar de uma coisa que não existe ali, né? Porque ali era só casas, né? Aí eu falei, legal. E como é que você me viu, né? Ela falou, você parecia que estava na minha frente, né? E você parecia que acenava para mim, aí depois você desapareceu. Eu falei, legal, né? Eu tentei conversar mais um pouquinho com ela, né? E tentei explicar as coisas que a gente podia fazer juntos, tal, né? Mas foi essa a minha projeção astral e foi uma projeção astral com um resultado bastante feliz, né? Agora eu estou encerrando, continuo depois.